meu nome é Rossana e hoje eu queria conversar um pouquinho principalmente com os pais que acabam comprando livros para os filhos acabam escolhendo, usando o cartão do pai, e o pai e a mãe às vezes nem sabem do que se trata. Então eu acho importante ter um controle sobre isso também, porque o livro ele traz muita informação que às vezes não é recomendada para a idade. E o que a gente vê, esse aqui, eu tô trazendo o colecionador como um exemplo, tá? O colecionador, esse aqui veio numa coleção muito antiga, logo que eu comecei a gostar de ler, tá? E é um livrinho, ó, página branca, diagramação, a letrinha pequena, mas aquela época, o zóio bom. Então é um livro bem problemático que não é indicado para uma criança. E isso não diz no livro. Então não tem aqui uma idade, né? Não tem. Então o pai e a mãe é que devem ser esse filtro para a criança, para o pré-adolescente, porque eles podem acabar tendo uma visão errada da sociedade, da vida e da forma do que é certo e errado, por mais que hoje se tem tanta informação com a internet que às vezes a gente não para pensar. Mas o exemplo aqui, o colecionador, é um livro que não é indicado para uma criança, é um amor problemático, é um rapaz, um funcionário público que coleciona borboleta e ele tem um amor platônico pela Miranda e acaba sequestrando para ela se apaixonar por ele, para dar oportunidade dela amar ele. Então isso é errado. E o que acaba acontecendo quando uma criança, um pré-adolescente lê um livro como esse, ele pode romantizar, né? Ele pode romantizar, é uma história de amor. Ele não era amado por ela e ele foi atrás, ele buscou o amor, ele provou o amor para ela. Então isso é uma problematização. Então o colecionador é um exemplo, mas tem muitos outros. Então o que eu queria conversar com vocês e dar minha opinião, e se vocês tiverem uma outra opinião, podem colocar aqui nos comentários, é que antes de se fazer uma compra, o pai e a mãe, às vezes no anseio de, ai que bom, meu filho quer ler, mas pesquise sobre o livro, pesquise, né? Veja uma resenha, tem no YouTube, quantos canais de resenha, quantos booktubers aí que falam muito. E agora o que eu tenho visto, que colocam nos canais, é os gatilhos, né? Interessante isso. Então tem o gatilho ali. O que pode conter nesse livro? Né? Isso é muito importante. O que eu vejo na minha época é que a gente não tinha isso. A gente simplesmente pegava o livro e lia. E depois tu vai vendo a problematização disso. E na época tu não acha problema nenhum. Tu acha bonito, tu acaba romantizando uma coisa assim. Então, o que eu queria conversar é que os pais, irmão mais velho, vejam sempre, porque é aquilo que eu falei. A gente fica, como pai e mãe, a gente fica tão feliz que a criança, o pré-adolescente quer ler, que tu diz, não, pode comprar, dá o teu cartão ali, ou compra no teu aplicativo, né, sem saber o que tem dentro do livro. Então, eu acho que isso é uma questão para a gente pensar. Vamos cuidar do que os nossos filhos estão lendo, né? Eu tenho a pequenininha, que é a Alana, então eu tenho o livro de historinha, e ela já começou, mamãe, história. Aí eu tô lendo um livro que tem uma moça que tá com o dedo na ponta da faca, e ela fica apavorada, ela diz, mamãe, dói, sangue, faca. Então, eles têm a curiosidade. Cabe a nós identificar o que pode ou não ser lido, né? Ou às vezes pegar um livro desse que tem esse problema, essa problematização, e conversar com o pré-adolescente sobre isso. Aproveitar esse gancho da leitura
para conversar sobre o assunto, sobre o que é certo, o que é errado. E isso é uma coisa que a gente às vezes não costuma fazer. Claro que tem pai e mãe que fazem, que já fazem isso, mas foi uma coisa que eu tava conversando com... Eu tava pensando em casa e fui na minha Nutri e comecei a conversar com ela sobre isso. Então, realmente, isso é um gatilho. Ou a gente pode aproveitar para o bem, então aproveitar o livro, sentar e conversar com o filho, ou a gente pode limitar essas compras para não ter esse problema. Então, tem que olhar. Né? Esses livros têm muito conteúdo, às vezes, muito conteúdo de sexo, que se esconde numa fantasia, né? E não é o interessante. Então, deixa a sua opinião. Se você tem uma opinião sobre isso, comenta aqui. Vamos discutir um pouco sobre isso. É um tema interessante. Faz a gente pensar, tá? Na minha época não tinha, e agora? Eu sei que vários booktubers estão colocando gatilhos, falando sobre o livro, fazendo resenha e falando sobre gatilhos. Então, acho interessante a gente começar a pesquisar mais, ver, pra gente entender melhor e conseguir ajudar esses pré-adolescentes, adolescentes aí. Tá ok? Por hoje é isso. Obrigada.